A primeira vez que eu passei numa taróloga, eu acabei incorporando. E eu só tinha 16 anos. Bom, desde criança eu era mística, né? Sempre gostei. Signo, gostava de ler sobre bruxaria antes de Harry Potter, até Fada Duende, eu procurava livros sobre essas coisas. Eu gostava de tudo que fosse místico, esotérico desde cedo. E quando eu cheguei nos meus 16 anos, a minha mãe falou sobre uma colega dela, que é taróloga, e que ela tinha passado nessa taróloga, e eu fiquei com muita vontade de passar. Eu, assim, nunca tinha visto um tarô de perto, eu não sabia como é que funcionava, mas eu tava muito curiosa do que ela poderia falar sobre a minha vida e tal. E aí, uma vez eu vi essa mulher e eu falei, eu queria muito que você me atendesse. E ela falou, você é tão nova, tal, não sei. Ela falou, tá bom, vou te atender. O valor vai ser tal, você vem na minha casa, tal dia e tal horário. E aí a gente agendou. Bom, chegando lá, eu tava super animada, né, tava super empolgada. E aí eu entrei na casa dela, ela tava morando num cômodo bem grande, que ela fez uma divisória com guarda-roupa, assim, e aí ela tinha montado a mesa dela, e eu estava sentada de frente para ela nessa mesa, atrás de mim tava o guarda-roupa separando da parte do quarto dela, onde tinha cama e tudo mais. Eu lembro que do lado direito até tinha algumas imagens, tinha um altarzinho, assim, enfim, ela montou, começou a fazer a leitura pra mim. Mas quando ela começou a fazer essa leitura, foi só, tipo assim, ladeira abaixo. Ela começou a falar várias coisas, assim, porque você é isso, você é aquilo, e tal coisa não vai dar certo, jogando lá pra baixo, mas assim, não me identifiquei, porque eu não vi nada que ela falou da minha personalidade, do momento que eu tava passando, nada tinha a ver comigo. E aí, eu sei que de repente eu comecei a sentir uma coisa, um calor no meu corpo, um negócio esquisito, e aí a minha cabeça virou para o lado direito, sem o meu controle, e eu fiquei assim, de lado e de braço cruzado, e eu comecei a sentir um negócio no meu rosto, enfim, e soltei uma gargalhada. Então você imagina, né? A mulher tava lá, lendo, falando, e de repente eu comecei a rir. Ela parou, meio assustada, e eu comecei a falar, sem ter controle nenhum, sem passar pela minha mente o que eu estava falando. Comecei a dizer que ela não sabia do que ela estava falando, ela não sabia o que ela estava fazendo, que ela não tinha autorização para mexer no livre-arbítrio das pessoas, que o que ela estava fazendo era muito sério, que ela prejudicava pessoas, enfim. Não lembro tudo, mas assim, começou a disparar, a falar um monte, num tom assim, bem autoritário, tava extremamente brava. A mulher se desesperou, e aí ela levantou da mesa, assim, com o olho arregalado, e falou, não, sai da minha casa, sai da minha casa, pelo amor de Deus. Ela abriu a porta e começou a falar, sai da minha casa. E aí a minha mãe, que estava muito mais calma, estava me acompanhando no dia, foi e agachou assim do meu lado, pegou na minha mão e falou, olha pra mim, vamos rezar junto. E a minha mãe começou a rezar, e eu comecei a falar pra minha mãe, mãe, eu não consigo virar o meu pescoço, eu tento, mas eu não tenho controle do meu corpo, eu não consigo olhar pra frente. Aí minha mãe, tudo bem, vamos rezar. E minha mãe foi rezando e eu fui sentindo meu corpo soltar e tal, e voltei. E detalhe, uma coisa que eu esqueci. Depois de dar essa bronca na mulher, eu falei, e tira quem tá atrás de mim. E nisso eu vi uma imagem na minha cabeça de um homem que ele era só sombra, assim, era só uma sombra escura, mas muito, muito alto, que tava em pé atrás de mim. Eu sentia a presença dele como se fosse um guarda-costas, assim. Tinha um homem muito alto atrás de mim. E ela, né, a entidade, não sei, eu falava, tira quem tá atrás de mim. E aí, quando eu voltei e a mulher se acalmou em partes, porque ela tava com o olho desse tamanho, ela sentou na minha frente e falou, eu não sei o que aconteceu, porque você ficava falando que tinha alguma coisa atrás de você, mas não tem nada atrás de você, na verdade eu tenho meu altar ali, que eu tenho os meus guias, meus guardiões, e só se for a imagem que eu tenho em cima do guarda-roupa, eu tenho uma imagem em cima do guarda-roupa. Aí eu falei, olha, eu não sei. Simplesmente saiu, eu tava falando, não era nada que estivesse passando pela minha mente, eu não sei, mas eu vi um flash e eu tava sentindo que tinha um homem em pé atrás de mim, não era uma imagem, era um homem muitíssimo alto que tava atrás de mim, era uma sombra. E ela falou, não, eu não sei, é só a imagem, eu vou tirar a imagem de cima do guarda-roupa e tal. E aí, enfim, ela falou, não vai dar, não posso mais ler pra você, não tenho o que fazer não. E aí ela encerrou a leitura ali e fui embora. Pois bem, e aí depois essa mulher falou pro bairro inteiro que eu era uma macumbeira e que, nossa, eu era terrível, enfim, uma taróloga falando que eu era uma macumbeira. E eu não tinha tido nenhuma experiência assim de na Umbanda, no Candomblé, nada. Eu só tinha ido já ao Kardec, mas nunca tinha incorporado, só tinha 16 anos, eu não tinha. A minha mediunidade, sim, ela já tinha se manifestado, mas em sonhos, às vezes via coisas, mas eu nunca tinha incorporado, eu nem sabia como é que isso acontecia. Enfim, fiquei um bom tempo sem fazer nenhuma leitura de tarô e falei, vou ter que aprender. Eu vou ter que fazer minha própria leitura de tarô. Porque se tem algum guardião, né, uma guardiã aqui comigo, então ela vai me conduzir. Eu lembro que até
já teve pastora que foi na casa de uma amiga orar e que começava a falar da vida de todo mundo. Quando chegava em mim, falava: pra você eu não tenho nada pra dizer. Você só tá carregada. Você tá muito carregada, eu não consigo olhar nada seu. E isso era constante. Sempre que tinha alguém que via o futuro de alguma maneira, eu não conseguia ver nada meu. E eu só consegui fazer uma leitura de tarô com uma amiga muito próxima da minha mãe, que virou muito minha amiga, que ela me ensinou bastante sobre o tarô, e ela é a única pessoa, na verdade, que leu até hoje pra mim. Eu sempre pedi pra ela ler. E fui começando o estudo junto com ela, e depois que eu me senti segura, eu comecei a tirar as cartas pra mim. Então eu deixo a dica aqui, né, gente? Vá numa taróloga que tenha sido indicada por alguém de confiança, sabe? Não vá em qualquer coisa que você não tenha visto uma avaliação, ou se for se abrir para essa possibilidade, peça a proteção dos seus guias, faça uma oração, porque a pessoa vai acessar o seu campo, e mais do que isso, vai acessar a sua mente, o seu coração, porque você pode absorver tudo aquilo e te fazer mal, ao invés de te ajudar. Uma boa taróloga, ela vai olhar para as possibilidades, ela vai te orientar para você chegar no melhor cenário possível, entende? E ficar abrindo o seu campo para qualquer um e seus ouvidos para ouvir qualquer besteira pode ser muito prejudicial.